episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer. Bem-vindos a mais um podcast Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer. Eu sou a Ana Giroto e eu estou aqui com o Fábio. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado. Fábio, hoje nós temos um convidado muito especial. Eu vou deixar você apresentar. Com certeza, muito obrigado. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Hoje vamos trazer um convidado muito especial, um amigo também, pessoal de longa data, mas um cliente nosso também da revista Saúde, um profissional referência em Chapecó, o cirurgião vascular, Dr. Alex Dornelles. Seja bem-vindo, doutor. Olá, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Como a gente já conhecia o Fábio, né? Então a gente já está na revista há bastante tempo e muito grato por ter esse convite aí. E hoje nós vamos conhecer como a presença digital já ajudou milhares de pessoas a viverem sem dor e com autoestima, né? Vamos bater esse papo. Claro, com certeza. Viemos aqui para conversar também sobre isso. Doutor, como é que começou a tua jornada? E como que você escolheu essa área da vascular, né? Sim, bom, vamos lá. Primeiro assim, eu realmente, às vezes me perguntam isso, como que eu fui virar cirurgião vascular e eu volto lá para a minha infância e eu não consigo enxergar talvez o porquê eu fui parar na medicina. Eu tive uma infância onde eu tive alguns problemas de saúde, eu era asmático e naquela época o tratamento de asma ele era muito difícil e eu sofri bastante nos hospitais, internações, médicos e tal. Talvez isso me fez escolher pela medicina, por entender que eu gostaria de ajudar pessoas assim como eu fui ajudado naquela época e que precisei tanto. E talvez por isso que eu resolvi ser médico. No início, quando eu era criança e depois adolescente, eu sempre fui ensinado muito pelos meus pais a trabalhar. Então, naquela época, a minha mãe ela é microempresária, meu pai era funcionário do banco, e tinha uma sorveteria, e aí eu trabalhava à noite na sorveteria, e depois foi passando um tempinho, eu era obrigado a trabalhar, né? Aquela coisa que o pai falava, não, você não é obrigado, mas depois vão ter alguns problemas. Então a gente trabalhava bastante, né? Trabalhava sempre à noite na sorveteria, estudava pela manhã, e aí tinha o tempo à tarde livre para estudar, mas como eu não tinha esse hábito de estudar, porque na minha família não tinha uma referência, assim, ninguém era formado até então na minha família, então eu tinha o hábito de trabalhar. Aí com meus 13 anos eu até fundei uma fábrica de batata frita, que era batata X-Pita, e aí uma fábrica numa garagem lá, que a gente fazia as batatinhas fritas, ensacava, botava num saquinho e saía a vender, distribuídos nos mercados, supermercados, bares da região, e assim foi até meus 17 anos. Só que daí chegou no final do meu colégio e tal, que eu conseguia, né, não era muito fácil chegar a passar por média, era uma coisa que não era comum para mim, porque eu trabalhava bastante, gostava muito do trabalho, mas tinha esse espírito empreendedor naquela época. Quando eu terminei o colégio, poxa, eu não quero ser vendedor de batata frita pro resto da minha vida. Aí uma Chips vinha com muita força, seria um desafio muito grande para mim, né? Então eu tinha que fazer alguma coisa diferente. E aí, talvez por essa minha história de ter a minha asma, né, com difíceis tratamentos na época, fez com que eu pensasse, poxa, agora eu vou ir para a área da medicina. E aí tive todo o apoio dos meus pais para ir para Santa Maria naquela época, porque eu sou de São Francisco de Assis, uma cidade pequena do Rio Grande do Sul. E aí fui para Santa Maria, aí entrei no cursinho pré-vestibular, e aí foi uma grande jornada de muita dificuldade até conseguir passar no vestibular, que foi o meu período mais difícil em termos de estudo da vida, foi passar no vestibular. Na época, era faculdade pública e não tinha outra saída para mim a não ser na faculdade pública, então eu consegui passar no vestibular e a partir de então eu consegui entrar e ser médico. Aí depois de ser médico, aí eu tinha a intenção de ser cirurgião em primeiro lugar, e aí como eu fui para Passo Fundo fazer cirurgia geral, o serviço de cirurgia vascular era muito grande, como eu tive um professor na faculdade de vascular que eu admirava bastante, eu digo, olha, então agora eu vou para vascular, e aí acabei sendo vascular e hoje estou aqui. Uhum. E conta para nós, o que trata, né, o vascular? O que é? Até mesmo para o pessoal que está nos assistindo, né, a nossa audiência. Então, assim, a cirurgia vascular trata a nossa circulação, né? Existem as artérias, as veias e o sistema linfático. É um circuito mesmo, onde o coração bate,
manda sangue para o corpo através das artérias, são caninhos que levam o sangue, e traz o sangue de volta ao coração através das veias, que são os outros caninhos que trazem o sangue de volta. E existe o sistema linfático, que é um sistema acessório, que o líquido que saiu da artéria para ir nutrir a célula, ele precisa voltar para dentro da veia. E o sistema linfático ajuda a trazer o líquido de volta para a veia para que ele venha a circular. Então, a gente trata e também previne as doenças que acometem, tanto o sistema arterial, o sistema venoso e o sistema linfático. Então, eu gosto de falar assim, a gente trata da circulação, tirando a circulação dentro da cabeça, que daí é um neurologista que trata, e tirando a circulação do próprio coração, o resto, toda a circulação a gente trata. Não sei se foi claro na resposta. Foi? E tem essa questão, porque eu digo principalmente as mulheres, não sei se homem também tem essa questão das varizes. Que, gente, quando a gente vai colocar alguma saia, ou no verão, né, que são de biquíni, aquelas varizes, gente, o que incomoda, né? Como é que é o tratamento disso? Como é que elas surgem? Tá, então vamos lá. A grande verdade é o seguinte, hoje eu trato as doenças de toda a circulação, mas se eu olhar para dentro do meu consultório, tive até um trabalho que a gente fez agora, que a gente viu que 78%, não tenho bem certeza, mas é um número muito próximo a esse, 78% das pessoas que vêm no meu consultório é devido à doença venosa crônica, traduzindo aí varizes, que é o principal na doença venosa crônica. Então, o principal paciente no meu consultório hoje é para busca para tratamento de varize. As varizes, a doença venosa crônica, que engloba todos os tipos de varizes, por exemplo, ela acomete aí 40% da população. E se a gente pegar uma população acima dos 70 anos, 70% das pessoas têm varizes. E se nós entender que a doença venosa crônica, ela engloba desde os vasinhos, só aqueles pequenininhos, aquelas aranhas vasculares, as veias reticulares, que são as microvarizes que nutrem esses vasinhos, e mais aquelas varizes mais grossas, aquelas varizes propriamente ditas, se a gente falar disso, a gente sabe que 80% da população tem a doença venosa. E aí você me falou, as mulheres são super preocupadas porque o incômodo estético realmente é um incômodo muito grande e isso faz parte da autoestima de toda a pessoa e é uma das indicações de tratamento. Mas claro, tem mais outros fatores que fazem te indicar o tratamento das varizes. Mas voltando à pergunta que você fez, porque você viu que eu divago bastante, vai surgindo uma coisa e outra. As varizes são aquelas veias que são dilatadas, tortuosas, que acometem principalmente os membros inferiores e que causam muita dor, muito cansaço no final do dia, sabe? Você trabalhou o dia todo, chega lá no final do dia, a perna está pesada, está cansada, às vezes está inchada. A grande causa disso, na maioria das vezes, é devido às varizes, porque essas veias que estão dilatadas, elas perderam a sua função. Qual é a função da veia? No início do podcast eu falei, as veias trazem o sangue de volta ao coração. Dentro dessas veias, que são caninhos, existem válvulas. Quando o sangue vai voltar para o coração, a válvula abre. Quando o sangue quer voltar para o pé, por exemplo, a válvula fecha, não deixando o sangue ir até o pé. Quando tem um problema nessa válvula, a doença da parede da veia e também da válvula, a gente diz que aconteceu uma insuficiência da válvula, a válvula não está mais funcionando bem. Essa insuficiência da válvula vai fazendo com que a veia vá se dilatando e vá aumentando a pressão dentro da veia, principalmente nos membros inferiores. Esse aumento da pressão faz com que essa veia dilate cada vez mais, fique mais dilatada e cause cada vez mais sintomas. Então, já falando, explicando, as varizes são essas veias que estão dilatadas e perderam a sua função. Quando ela está dilatada, o sangue só subiria e ele começa a voltar para o pé. E voltando para o pé, vai causando todos esses sintomas e, além dos sintomas, com o tempo aumentado, vai se aumentando a pressão dentro da veia lá embaixo no pé, no tornozelo, na perna como um todo. Esse aumento de pressão dentro da veia é transmitida para os tecidos ao redor dessa veia e aí começa também a afetar a pele. Começa a sair células de dentro, células hemácias, células de sangue, as hemácias saem de dentro do vaso e vão para a pele, começa a pigmentar a pele, a hemosiderina, que é uma substância que sai da hemoglobina da hemácia, pigmenta a pele.
essa pigmentação vai deixando a pele mais escura. Essa pele, devido a essa pressão que é transmitida para a pele, vai aumentando, vai inflamando a pele, vai fazendo um espessamento da pele, vai ficando uma pele cada vez mais inflamada. Essa pele cada vez mais inflamada começa a doer, começa a descamar, começa a ficar avermelhada, começa a dar muito prurido, muita coceira, e no final de tudo isso abre uma ferida na perna. E a principal causa de feridas nas pernas é devido à insuficiência venosa crônica. Então, eu sempre gosto de falar, se tratar suas varizes não é apenas estética. Claro que estética é muito importante, eu sempre converso com meus pacientes sobre isso, eu também quero que você volte a usar uma saia, que você use um biquíni e se sinta bem, que você bote a tua saia bonita lá com as amigas, que você vá na academia, use seu calção, isso é um objetivo que a gente tem também no tratamento. Mas a gente nunca pode deixar de lembrar que é uma doença e que se você deixar de tratar essa doença, com o tempo ela vai evoluindo, vai aumentando em quantidade, vai aumentando em tamanho e vai causando essas alterações na tua pele, no teu membro inferior, que pode trazer essa ferida, que pode te tirar muito a qualidade de vida. Então, não é apenas estética, é uma doença que precisa ser encarado como tal e fazer o melhor tratamento possível para que você tenha uma vida melhor sem sintomas, evitando os problemas lá no futuro e também gostando mais do aspecto que é extremamente importante. Quanto mais cedo você começar com essa prevenção, melhores são os resultados e mais saúde você vai ter. Isso é sempre importante, porque quando o paciente chega para mim lá no consultório com uma ferida, é muito mais desafiador para eu resolver aquela ferida. Primeiro eu vou ter que identificar. Eu sei que a ferida, a maior parte das vezes, né, é causada pelas varizes, mas depende onde é a ferida também. Pode ser pelo sistema arterial, pode ser por outros fatores, outras doenças também. Mas 80% das feridas na perna e no pé tem a ver com a circulação. Mas quando já chegou no estágio de ferida, é muito mais desafiador, porque eu vou ter que tratar a doença de base, tratar a ferida, fazer outros tratamentos de reabilitação, fisioterapia, drenagem linfática, uso de outros tratamentos, enquanto que se eu tivesse tratado a doença lá atrás, ela não tinha chegado nesse estágio, nós estava prevenindo, e esse é o grande jogada, prevenção. E me diz uma coisa, porque como eu falei, pra mim, leiga no assunto, parece, as mulheres que sofrem disso, mas os homens também? Também, tanto mulheres quanto homens sofrem com as varizes. Agora, com certeza, as mulheres nesse sentido sofrem mais. Os homens também sofrem, porque sofrem com as mulheres às vezes. Sofrimento indireto, né? Então, brincadeiras à parte. Mas assim, homens também são acometidos pelas varizes, mas tem uma relação com os hormônios femininos. A gente sabe que os hormônios femininos têm uma relação na circulação, tanto fator de risco para trombose, quanto fator de risco para doença venosa crônica como um todo, né, para fragilidade das veias. Além das mulheres pelos hormônios, tem o período da gestação na mulher. Nesse período gestacional, pela uma mudança hormonal e também pelo aumento do volume do útero, que comprime os vasos lá atrás do abdômen, também faz com que as mulheres tenham mais varizes. Então, a gente sabe que sim, as mulheres em torno aí de 3 mulheres para um homem. Por exemplo, no consultório dá bem essa estatística, como eu falei. Olha só, 78% dos meus pacientes são mulheres, 28%, 30% são homens, né? Então, a gente também vê que é mais ou menos para cada 2 a 3 mulheres, um homem que tem varizes. Essa é a nossa estatística. Uma pergunta, existe um número assim de ser genético essa parte de varizes? Ou a gente sabe que sobrepeso, várias coisas podem, alimentação, mas tem a parte genética que influencia nisso também? Então assim, não se descobriu um único gene que seja o responsável. Parece que é um somatório de genes que estão se expressando em alguma pessoa e a pessoa vai ter varizes. O que a gente vê é que tem uma hereditariedade muito forte por trás. Se, por exemplo, se eu tiver na minha família pai e mãe, os dois com varizes, a chance de eu também ter varizes é acima de 80%. Se eu tiver só o pai ou só a mãe, e eu for do sexo feminino, 60% de chance. Então, se eu tiver alguém na família, a chance de eu ter varizes é muito maior. Às vezes os pacientes chegam e dizem, doutor, mas eu não tenho ninguém na família.
Geralmente você procura uma tia, avó, alguém lá tem, alguém tem. Mas pode também você não ter ninguém na família e você tá tendo aí esse somatório de genes, está expressando a doença, pode também, mas é fato. Existe essa hereditariedade sim, e é o principal fator, ao meu ver. O principal fator é você ter a história familiar de pessoas com varizes, aí a chance de você ter realmente é maior. Eu não sei se... a gente vai poder esclarecer se é mito, né, ou não. Mas muitos dizem assim, se você usar muito salto ou ficar muito tempo em pé, isso influencia na varize? Então vamos lá. A questão do salto, ela é bem... Pode dar briga, né? Não, mas calma, pode todo mundo ficar calma que o salto alto não causa varizes. Esse é o primeiro ponto, tá? Não existe nenhum trabalho que diga que o salto alto ele foi o causador das varizes. Mas vamos entender um pouquinho essa questão de ficar em pé e a questão de usar o salto. Quando a gente fala que é uma falha da válvula, se a gente pensar assim, ó, a gente são os únicos da espécie, a espécie humana são os únicos que estão caminhando sobre duas pernas, né? Seriam os animais 4 patas, nós seres humanos 2 pernas, seriam as patas posteriores. O fato de nós sermos bípedes, né? Faz com que essa coluna de sangue ela seja maior. Olha, o coração está lá em cima e o pé está lá embaixo. Então tem uma coluna de líquido, de sangue muito grande até o pé. Essa coluna de líquido, ela tem uma pressão aumentada sobre o vaso. Então, por si só, a gente ficar muito tempo em pé, a gente vai ter uma pressão de líquido maior, vai aumentar a pressão lá nas pernas e por isso que a gente tem mais varizes nas pernas. Então, isso é um fator importante. A gente ficar muito em pé ou muito sentado sem se movimentar, sim, é fator de risco para nós ter varizes, tá? A questão do salto alto é que é o seguinte, como a gente fica muito em pé, o nosso coração está aqui em cima. Eu gosto sempre de falar assim, ó, ladeira abaixo é fácil, o coração bateu, manda o sangue pelas artérias, vai até o pé tranquilamente, mas ele tem que voltar. Esse sangue tem que voltar e é o nosso coração fazendo força para aquele sangue voltar. Se as nossas veias ainda forem doentes, as válvulas não trabalharem bem, é mais força ainda que o coração tem que fazer. Inclusive, está saindo muito trabalho hoje mostrando que você ter varizes também é fator de risco para o teu coração. Então está surgindo muita coisa importante sobre isso atualmente. Então, como você fica muito em pé e o sangue tem essa dificuldade para dar a volta, ou sentado, enfim, o que atua? Atua uma musculatura chamada musculatura da panturrilha, que é considerado nosso segundo coração. Por que o nosso segundo coração? Porque quando contrai essa musculatura da panturrilha, ela aperta as veias que estão lá dentro e essas veias abrem a válvula. Apertou o músculo, abriu a válvula, mandou o sangue para cima. Relaxou o músculo, o sangue tende a voltar, mas a válvula fecha. E aí o sangue não volta, então o sangue só vai subir dentro da veia. Quanto mais força você tiver nessa musculatura da panturrilha, quanto melhor ela for, vai ser melhor para a tua circulação. Por isso que a gente diz que a doença venosa é tanto da insuficiência valvular, da fragilidade da parede da veia, também associado à fragilidade da musculatura da panturrilha. Quanto mais forte a musculatura da panturrilha, melhor. E aí alguns detalhes vamos falar. Salto alto. O que o salto alto faz? Ele diminui sim a mobilidade um pouco da tua panturrilha, porque a pressão lá embaixo no pé, no chão, ela dificulta. A mobilidade, na verdade, da articulação do tornozelo, ela fica mais dificultada com os de salto. Mas não tem trabalho dizendo que você usar o salto vai ter varizes, mas a gente entende também que dificulta um pouco a mobilidade. O que eu oriento? O salto não vai dar varizes, mas você precisa não ficar o dia todo sobre um salto. E se você fizer, você fica durante o teu trabalho no salto, depois você chega em casa, bota um tênis, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma academia, uma musculação para fortalecer a musculatura da panturrilha, extremamente importante, não somente a panturrilha. O músculo de todo o membro inferior como um todo, ele vai dar uma estabilidade para o teu corpo como um todo e vai melhorar muito também a tua circulação. Então, pode usar o salto, tá tudo certo, tá liberado, salto para todo mundo.
Só não esqueça que você precisa fazer um fortalecimento da tua musculatura da panturrilha, que é o teu segundo coração, e vai te ajudar muito na melhora ou evitando a piora da tua circulação, tanto arterial quanto venosa. Toda a circulação vai agradecer se você fizer atividade e principalmente de fortalecer. Aí os pacientes perguntam, caminhada é o suficiente? Caminhada é muito bom, vale muito a pena, ela é bom tanto para a circulação arterial quanto venosa, é um excelente exercício, mas por si só a caminhada não resolve. Precisa botar carga e fortalecer a musculatura. Tem que fortalecer. E aí também outra questão, doutor, academia, musculação causa varizes? Não causa varizes. Muito pelo contrário, fortalecimento muscular evita a progressão da doença. Eu não posso dizer que eu tenho bastante músculo, eu nunca vou ter varizes. Isso não é verdadeiro porque tem a questão genética e hereditariedade, como a gente já comentou aqui. Agora, que se você fizer uma atividade, você fortalecer a musculatura, dificilmente você vai ter ferida nas pernas. Mesmo assim pode ter, a gente trata as varizes para evitar isso. Mas é um dos tratamentos que eu falo para os meus pacientes, fazer atividade física, fortalecimento da musculatura do membro inferior, mobilidade da articulação do tornozelo e tratar as varizes. Aí você está fazendo um tratamento completo. Claro, tem outras coisas, né? Mas isso aí. Até o Fábio também comentou essa questão da alimentação. Também eu acho que influencia essa questão das varizes, do tratamento. Como é que é? Então vamos lá. A questão da alimentação, não tem um alimento, nem um medicamento, não foi inventado isso, tá? Que vá prevenir as varizes. Não existe isso. Existe uma alimentação que precisa ser uma alimentação evitando o industrializado, evitando toda essa monte de besteira que tem por aí para a tua saúde como um todo. Então, quanto mais alimentos ricos em frutas, em hortaliças, até mesmo carne, proteína, né? Que o pessoal às vezes é contra a carne, eu não sou contra, eu acho que tem que ter um equilíbrio de tudo da tua alimentação. Carne é proteína, claro que tem proteína em outros alimentos, né? Mas assim, uma dieta que você coma mais frutas, mais hortaliças, alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios que não estão inflamando o teu corpo é muito importante para evitar todas as doenças. E se você for pensar na doença circulatória também vai ser. Tanto que os remédios, os medicamentos que são dados para as varizes, eles são muitos deles são extraídos de plantas, que são antioxidantes, que são anti-inflamatórios. A gente tem castanha da Índia, a gente tem picnogenol, que é de uma outra planta, a gente tem diosmina, risperidina, que também é extraído de plantas. E esses medicamentos, eles servem para quê? Para aliviar sintomas, porque não tem uma comprovação que ele vai prevenir a piora das varizes ou evitar o surgimento de varizes. Então, a gente não pode dizer que tem um alimento que não vai fazer você ter varizes, mas a gente sabe que se você tiver uma boa dieta, você vai sofrer menos com isso. Agora, se você evitar a obesidade, com certeza você está prevenindo as varizes, porque a obesidade é fator de risco direto para você ter varizes. Imagina, você aumenta o peso sobre os membros inferiores, aquelas veias vão sofrer mais. Então, quando você está fazendo uma alimentação adequada para evitar a obesidade, você está atuando diretamente em prevenção da doença varize. Então, a alimentação equilibrada é extremamente importante também. Vamos rever aí o que a gente está se alimentando, né? É um conjunto, na verdade, né? Você falar isso aí desde a parte genética, né? Da alimentação, tudo uma prevenção. Uma pergunta que agora é interessante, eu tenho filha também, né? Existe uma idade que ela vai, por exemplo, coração. O homem eu fiz o exame faz uma semana, um check-up do coração. Existe uma idade para as mulheres, homens também, fazer esse check-up da parte, eu não tenho nada, minha filha tem 8 anos, só tem que fazer com 15, com 20, com qual idade que dá para fazer? Se tem esse exame e qual idade que faz? Não, mas quando a gente fala em varizes, por exemplo, que é o que a gente está conversando aqui, eu não trato criança, eu espero passar a adolescência e a gente avalia. Se tiver desde criança, aí tem que conversar com o pediatra para ele dar uma olhada, ver se pode ter alguma má formação, alguma coisa, e não necessariamente as varizes primárias que a gente tá falando mais aqui. Então, se tiver alguma alteração, conversa com o pediatra para ver se tem alguma alteração que ele enxerga e ele vai encaminhar. Se não, depois da idade mais adulta, no caso de varizes, as pessoas vão enxergar. Ou ela tem algum sintoma, ela vai ter peso, cansaço no final do dia, inchaço, câimbras noturnas, às vezes pode ter. Então vai ter alguns sintomas nesse sentido, que muita queimação nas pernas.
Isso pode ser sintoma de varizes. Então, tem sintoma, procura ajuda. Ah, eu não tenho sintoma, às vezes você vai enxergar aquelas veias dilatadas ou os vasinhos, aí você tem que procurar ajuda. E aí algumas pessoas até comentam, doutor, mas eu tenho essas varizes aqui, mas não causam sintoma nenhum e tal, porque algumas varizes elas podem não causar sintomas em algumas pessoas. Não quer dizer que você não deva tratar, porque como eu já comentei aqui, tem a evolução natural da doença, que você tratando, você está evitando. Hoje, as pessoas elas têm uma expectativa de vida muito elevada. Hoje é 78, quase 80 anos que as pessoas vivem em média. Então, cada vez mais vão precisar das suas pernas. Então, você cuidar, fazendo tratamento precoce, você vai ter uma velhice, né, mais saudável. Isso é bem importante. Uhum. Doutor, comenta para nós alguns casos, né? Eu sempre falo assim, algumas situações que, às vezes... Eu falo assim, que realmente a gente olha assim, olha o que eu fiz na vida dessa pessoa, né? Porque, como tu falou, é a saúde, é a autoestima, é tudo, né? É a vida da pessoa mesmo que tu Qualidade de vida, que a pessoa daqui a pouco não estava conseguindo caminhar, né, fazer esporte, voltou a fazer isso. Qualidade de vida influencia muito hoje, né? Sim, acho que aí tem bastante casos, assim, vamos ver se me vem alguma coisa na cabeça. Talvez um caso que a gente, lá atrás, vou tentar contar uma historinha rapidamente aqui. A gente criou um projeto, eu e o Dr. Fernando Boneto, que é o meu colega, a gente criou um projeto em 2014 para tratamento de varizes com espuma, que é uma das técnicas, tá? Existem várias técnicas e uma das técnicas é tratamento de varizes com espuma, que depois a gente pode comentar um pouquinho. Lá nessa época, a gente criou um projeto com as prefeituras de todo o Oeste. A gente tinha, naquela época, quase 80 municípios que participaram do projeto. E eu me lembro que teve uma paciente que tinha uma ferida há mais ou menos 8, 9 anos, ela tinha ferida. Ela tinha muita vergonha de ir ao supermercado, porque ela estava sempre com a perna super enfaixada e tal, com um cheiro ruim, porque infectava muitas vezes a ferida. E aí ela veio aquela vez para o projeto, e a gente tratou as varizes dela com espuma, naquela época a gente tratou, foi a escolha de tratamento, porque era o projeto, e aí, passado alguns 2, 3 meses, a gente conseguiu fechar uma ferida que era realmente enorme. Nós ficamos muito felizes com o tratamento, porque foi um tratamento que foi muito bom, sabe? A reação dela ao tratamento foi excelente, até superou todas as expectativas. E aí tanto aconteceu, e daí quando aconteceu isso, até o prefeito do pequeno município que ela fazia parte veio lá, fizemos entrevista para o jornal, para as coisas, e esse foi um fato que marcou bastante. Ela vinha num sofrimento de muito tempo e ninguém tinha visto que a causa da ferida dela era devido às varizes. E a gente tratou as varizes dela, associado a outros tratamentos ali, conseguiu resolver. E ela voltou para a vida social, que ela disse que já não saía mais de casa, não ia no mercado porque ela tinha vergonha. E ela voltou à vida social. E depois veio lá e daí fizeram toda uma promoção em cima disso e tal, mostrando, mas foi um caso que realmente marcou, porque muitas pessoas, né, já trataram e conseguiram voltar à vida social, mas ela foi realmente um caso bem à parte pela longa data e o tamanho da ferida que era causada pelas varizes. Mas tem muitos casos, viu? Tem muitos casos. Que legal. Como todo médico que está mais tempo, ele tem bastante casos para dizer, então a gente vai lembrando, vai buscando, mas daí nós vamos ficar um dia aqui. E os olhinhos brilham, né, quando fala. Vê a paixão, né, em fazer a coisa acontecer, né? Que eu acho que todo médico, ele tem sempre um propósito, né? É nosso trabalho, com certeza, né? E quando a gente vê a transformação na vida das pessoas, isso realmente faz uma diferença enorme, que não tem nada que pague, né? Até tu comentou dessa questão de tratamento por espuma, né? Poderia falar que tipos de tratamento que tem, qual que, né? Tá, como é que legal. faz? Acho que isso é uma grande dúvida das pessoas, tá? Quando a gente fala em varizes nas pernas, a maioria, uma grande parte da população acredita que quando você vai fazer um tratamento de varizes, você precisa ir para o hospital, fazer uma cirurgia maior e ficar 40 dias com as pernas elevadas. E isso não é verdadeiro, principalmente nos últimos anos, porque foram criadas várias técnicas minimamente invasivas que possibilitaram as pessoas tratar com maior conforto e com menos riscos. Antigamente, se você fosse falar numa pessoa de 80 anos tratar umas varizes,
que se você levasse essa paciente para o hospital, você realmente era questionado. Poxa, será que nós vamos tratar essa paciente com 80 anos com essas varizes? Vamos fazer uma anestesia, uma internação, um procedimento mais invasivo, que começava a colocar muitos riscos para esse paciente. E aí esses pacientes de 80, 90 anos, 70 anos para cima não tinham opção para tratar as suas varizes. E com isso foram se desenvolvendo novas técnicas. Dentre essas técnicas, a espuma é um dos tratamentos, onde a gente, através de uma mistura de um remédio, de um medicamento líquido com uma porção de ar, a gente faz uma mistura e faz uma espuma, como se fosse uma espuma de sabão, mas não é, obviamente. Essa espuma de medicamento ela é injetada dentro da veia doente, faz uma agressão da parede da veia, essa veia vai fechar e o sangue que cruzava dentro dessa veia não vai cruzar mais, vai ser desviado para as veias sadias. Esse é um tratamento que você pode vir no consultório, fazer a aplicação, veste a meia elástica, vai para casa, a vida normal. Não precisa repouso, não tem limite de idade. Eu tenho um problema de saúde assim. Dificilmente tem contraindicações, claro, sempre uma avaliação médica individualizada é fundamental, mas muitas pessoas que não poderiam tratar antes podem. Essa é uma técnica. Outra técnica, e é daí a principal técnica, o melhor método no mundo todo, são as técnicas termoablativas. E aí entra a radiofrequência e o laser endovenoso, laser por dentro, porque existe o laser por fora e existe o laser por dentro. Quando a gente fala naquelas varizes maiores, e aí nós vamos falar da safena, que é uma das veias que muitas vezes está envolvida nas varizes, e que não é a veia mais importante da perna, de falar a veia safena e todo mundo pensar é a veia mais importante. Não, é a maior veia do nosso corpo, ela não é a mais importante. Se ela estiver funcionando bem, ela vai fazer diferença na nossa circulação, mas se ela estiver funcionando mal, se ela estiver doente, ela vai trazer muitas complicações na perna. E aí, então, a safena a gente precisa tratar. E antigamente era só a extração da safena, uma cirurgia maior, onde você dava alguns cortes e retirava, arrancava essa veia. Então era bastante invasivo no corpo, bastante sangue perdido durante o procedimento e tal. Não bastante, né? Mas sangrava um pouquinho para uma pessoa de mais idade, isso dá repercussão. Então hoje tem as técnicas minimamente invasivas que você pode, através de um catéter, entrar dentro da veia safena, por exemplo, você navega com esse catéter, que pode ser tanto de radiofrequência como laser. O que muda é que o laser é uma luz e a radiofrequência são ondas ondas eletromagnéticas que vão aquecer um catéter. E aí vai fazer o aquecimento dentro da veia com o objetivo de fechar a veia mesmo, tanto o laser como a radiofrequência. E aí, através desse tratamento, também você é muito menos invasivo. O paciente também pode fazer o procedimento. Terminou o procedimento, daí depende. Às vezes a gente leva para o hospital, às vezes a gente faz na clínica e fez o procedimento, vestiu a meia e está pronto para vida normal. Claro, não vai correr uma maratona logo depois, mas pode voltar ao seu trabalho no outro dia. Hoje a gente tem muitas técnicas que conseguem fazer isso. Além de tratar as pessoas com mais idade, a gente também consegue tratar os pacientes que eles não parem a sua atividade do dia a dia. Essas técnicas minimamente invasivas, como laser e radiofrequência, elas dão menos dor no pós-operatório, dão menos hematomas e o principal de tudo isso, não precisa afastar do trabalho. Então aquela história de 40 dias com suas pernas erguidas não existem mais. Mas claro que eu também gosto de falar que tem alguns pacientes que ainda a gente prefere a cirurgia convencional. Mas mesmo fazendo a cirurgia convencional, hoje a gente faz, às vezes a gente faz lá no hospital com o ultrassom durante o procedimento. Então você é muito mais assertivo na veia doente que você quer tratar, você não vai sair tirando qualquer veia, você vai fazer um estudo no paciente com ecodoppler, que é o ultrassom das veias, faz o estudo todo desse paciente aí, leva ele e é mais assertivo no que você vai tratar. Então você faz também com uma técnica mais apurada, apesar de ser mais invasiva a cirurgia, você faz uma cirurgia mais delicada, vamos dizer assim, e o paciente também consegue voltar mais cedo às atividades. Mas como eu falei, cada caso é único, cada paciente é diferente e por isso tem muitas técnicas. E dentre essas técnicas eu destaco que a principal mesmo é o laser endovenoso, que é a melhor. Entre laser e radiofrequência são as duas técnicas mais indicadas. Depois a gente tem a cirurgia convencional e a espuma, porque a espuma tem alguns
probleminhas, vamos dizer assim, que ela pode manchar um pouquinho a pele, então dependendo de como foi feito esse tratamento, tem que ter um acompanhamento mais de perto para você evitar as manchas. Se a veia, por exemplo, falando em safena, que a gente comentou que ela for muito dilatada, você não vai ter um resultado bom a longo prazo. Então, você vai ter outras técnicas para fazer. Quando você fala em laser, radiofrequência e cirurgia convencional, a chance daquela variz que você tratou voltar é a mesma entre cirurgia e as técnicas minimamente invasivas. Quando você fala em espuma, dependendo do calibre, a chance daquela veia de voltar é maior. Então, cada paciente é diferente, a gente tem que fazer uma avaliação individualizada para ver qual é o melhor. Mas tem muitas opções, muitas opções. E aquilo que tu comentou, né? A importância da prevenção. Quanto antes diagnosticar, quanto antes começar uma prevenção, melhor, né? Isso aí. Falando em prevenção, não sei se você tá, porque eu já indo mais para finalização, quando a gente vai falar em prevenção, né? Se você me pedisse assim, ó, as pessoas me perguntam assim, Alex, elas chegam e dizem, me dá um remédio para eu acabar com as varizes. O que é o melhor remédio aí para acabar com as varizes? Eu sempre digo, o melhor remédio é a atividade física. Se você me perguntar se tivesse uma pílula aqui que eu ia dar, eu ia dizer assim, toma essa pílula de atividade física. Fortalecimento da musculatura da panturrilha. Então você está vendo que eu não estou indicando, vem lá fazer o tratamento comigo. Eu estou dizendo alguma coisa que você pode fazer. Você pode começar com atividade física, fortalecimento da musculatura da panturrilha. Às vezes você pode fazer exercício em casa. Tem o meu canal do YouTube, tem um monte de vídeo lá ensinando a fazer exercício em casa. Então você pode fazer atividade física. Se você tiver, com certeza, ter um profissional orientando é muito melhor. Sempre é importante isso. Você não pode sair fazendo atividade de qualquer forma também, tem que fazer um check-up antes para ver se teu coração está bem. Mas existem muitos exercícios que você pode fazer para fortalecer o membro inferior e você vai estar prevenindo a doença. Uma dieta balanceada, equilibrada, evitar a obesidade, evitar o sedentarismo é importantíssimo, evitar o tabagismo, que a gente sabe que o cigarro ele é muito ruim para a circulação, para o corpo como um todo, mas para a circulação nem se fala. Então essas medidas simples que você pode fazer no teu dia a dia fazem uma diferença enorme no teu corpo, na tua saúde. Tomar muita água, as pessoas tomam pouca água. Deveriam aí uma pessoa de 70 quilos tomar 2,5 litros de água por dia, né? Quem toma? Pouca gente. Claro que o chimarrão tá valendo, o chá tá valendo, mas tem que ter água pura também, né? Porque você precisa hidratar bastante o teu corpo. O sangue que está correndo dentro das veias e artérias, ele é líquido. Se você toma pouca água, ele fica mais grosso. E esse mais grosso pode trazer consequências para a tua saúde. Então, uma boa hidratação também é fundamental. Essas medidas simples, você já está prevenindo muitas doenças e as doenças circulatórias também. Você já viu que tem algum problema? Procura mais cedo o especialista, trata mais cedo que você evita problemas lá no futuro. Mas você viu que medidas simples, eu sempre estou falando, fazem toda a diferença. E até tu comentou, né, tu tá com o canal no YouTube e as redes sociais também, tu tá tendo uma presença digital bem ativa, né? Justamente isso, para estar orientando, ensinando, ajudando teus pacientes, né? Pode comentar um pouquinho mais sobre essa tua presença digital, o que ajudou no teu negócio? Bom, você vê que tudo na vida que a gente faz tem algumas repercussões, né? Lembro que eu contei a minha história quando eu era criança, eu tinha minha empresa de batata frita, eu trabalhava na sorveteria da minha mãe. Empreendedor na veia já. Então, quando eu comecei a trabalhar, né, estudei um monte até chegar até aqui, estudo até hoje, né, estudo sempre bastante, porque a gente sabe que precisa saber da nossa especialidade cada vez mais, e com as mídias digitais cada vez mais é fundamental você saber mais, porque o paciente ele vem perguntando para você detalhes. Eu nunca vou esquecer uma paciente que eu estava tratando, que acompanhava, que eu estava tratando, a paciente era de fora do estado, estava vindo tratar comigo. Aí ela veio, ela já tinha feito radiofrequência, que foi uma técnica que eu comentei aqui, que era minimamente invasiva, e ela veio e me perguntou de uma outra técnica. Ela veio de uma técnica que era até desconhecida por muitos médicos. E ela chegou e me disse, doutor, eu quero saber dessa técnica aqui. O senhor, é essa técnica que está fazendo comigo? Porque a minha amiga está indo no outro estado, São Paulo, ela estava indo, essa paciente é do Paraná, estava indo em São Paulo para tratar com esse outro médico a outra técnica. E ela veio me perguntar essa técnica. E aí eu expliquei para ela que a técnica que eu estava usando era diferente da outra por motivos técnicos que eu considerava essa técnica melhor para ela.
Mas o que me chamou a atenção? Que as pessoas, elas estão tendo muito mais informações e elas vêm perguntar para você. E se você não estiver estudando e sabendo, você vai ter dificuldade no teu consultório também para resolver essas questões. Então eu gosto de dizer assim que ficou mais difícil para o médico também. A informação está para todo mundo. Então talvez alguns médicos também sejam contra a informação, porque para ele vai doer mais, vai ter que estudar mais se quiser ser referência, porque hoje em dia a informação está para todos. Isso é bom. E como eu falei, quando eu tinha minha infância lá, eu tinha essa visão de trabalhar, né? Fui ensinado muito, graças a Deus e aos meus pais, fui muito bem ensinado quanto a isso. Eu considero meu consultório como uma empresa séria, onde tem vários colaboradores que trabalham com muito amor, muito carinho para dar o melhor tratamento para o nosso paciente. E dentro do melhor tratamento para o nosso paciente também está a informação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algo que eu leve informações para os meus pacientes cada vez mais, porque eu estou ajudando na vida deles. E, consequentemente, com certeza, o meu consultório cada vez mais enche, né? Isso também é bom para mim, porque eu vou ter mais clientes também para dentro. Se eu tiver mais clientes dentro do meu consultório, mais pessoas eu estou ajudando, mais pessoas eu estou contratando também nessa atuação de ter mais colaboradores, ajudando mais famílias também. E financeiramente também é excelente para mim, com certeza. Eu gosto de viajar, eu gosto de estudar e tudo isso. Eu preciso desse financiamento, né? Obviamente. Para eu poder trazer novas tecnologias, eu preciso ter um financiamento maior. É óbvio, né? Então, às vezes, as pessoas perguntam, até que isso é muito comum perguntar nas redes, mas esse tratamento é muito caro, esse tratamento... Se eu for buscar algo melhor, eu tenho que investir mais. E não tem como esse tratamento ser o mesmo valor. Ele vai ter um valor maior porque a tecnologia custa caro. Então, ele tem um valor maior. Aí eu pergunto, mas qual o valor que você dá à tua saúde? Qual é o teu principal bem? Qual é o teu bem maior que você tem? Porque assim, quando você tem saúde, vários problemas te incomodam. Quando você não tem saúde, é só um problema, a tua saúde. Então, a gente tem que valorizar mais a nossa saúde para que a gente consiga ter ela boa e enfrentar toda a vida do dia a dia aí. Mas o principal é você ter uma boa saúde. Então, é bem importante. E como é que é a tua rotina? Porque às vezes a gente fala, tu atende, tem um negócio para gerir, pessoas, equipe, né, buscando conhecimento, buscando especialização. E como que é a tua rotina? E ainda, como tu falou, e produzir conteúdo e ter essa consistência e estar nesse digital, né, ter essa presença digital muito forte. Bom, então assim, hoje eu tenho um consultório na cidade de Maravilha e um consultório aqui em Chapecó. Então eu tenho 2 consultórios, na segunda e na terça eu atendo em Maravilha e o restante dos dias aqui em Chapecó. Hoje, o conteúdo, para eu produzir conteúdo, ele faz parte do meu trabalho. Assim como eu atendo uma consulta, eu também tenho a responsabilidade de produzir algum conteúdo. Mas, claro, a gente como médico, a gente não tem tempo. Esse realmente é um problema dos médicos, profissionais liberais que trabalham na saúde ou em qualquer área, né? O tempo realmente é um valor que é bastante escasso para todas as pessoas que trabalho. Eu preciso de facilidades. Então, eu coloquei isso na minha empresa, eu coloquei, a gente precisa ter a parte educacional de educar os pacientes. Então, eu botei isso dentro da minha equipe. A minha equipe é super treinada para isso e eles facilitam a minha vida. Então, eles produzem muita coisa junto comigo. As minhas secretárias, elas são muito especialistas em toda essa produção de conteúdo, elas foram treinadas, a gente fez todo um treinamento, tem pessoas nos bastidores por trás também, mas todos sabem que a hora que eu abrir o meu consultório, 7 horas da manhã eu começo tanto em Maravilha quanto aqui em Chapecó, o conteúdo para entregar a informação para os pacientes, ele faz parte do meu dia a dia. Eu não sei entrar no meu consultório sem produzir alguma coisa, não especificamente eu, mas alguém ali está produzindo. Então, dessa forma, eu consegui produzir mais conteúdos. E toda quarta-feira eu faço uma live, mas como a gente estava conversando antes nos bastidores, quando eu falo que o médico precisa ser posicionado digital, não quero dizer que ele tem que fazer live, porque não necessariamente, né? Se ele conseguir fazer muito melhor, mas não é realmente fácil chegar, abrir o teu celular e fazer uma live. Eu hoje faço toda quarta-feira com muita tranquilidade, gosto de fazer, mas no início eu tinha uma dificuldade imensa,
Mas assim como eu aprendi a andar de bicicleta, eu também aprendi a falar em público e melhorei. Ainda estou aprendendo, estou estudando também sobre isso cada vez mais para poder estar aqui conversando com vocês com naturalidade. Isso é uma escada, né? Você vai subindo os degrauzinhos. Então eu entendi que isso fazia parte do meu trabalho, eu entendi que eu precisava me posicionar no digital, que o mundo está diferente. Hoje você é físico e digital, é figital, né? Você está nos dois. Então, você precisa estar presente, porque as pessoas elas estão consumindo informação na palma da mão. Você precisa estar ali, porque é um meio muito importante. Quem não é visto não é lembrado, a gente precisa ser lembrado. E quando você é lembrado educando as pessoas, ensinando as pessoas, aí é muito melhor, né? Porque daí as pessoas escolhem você. E quando as pessoas escolhem você, isso eu sou muito feliz hoje no meu consultório, porque dentro daquele trabalho que eu falei para você, hoje eu sei que mais de 40% dos meus pacientes, eles vieram exclusivamente das redes sociais. Eu tenho trabalho que a gente vai publicar daqui a uns dias. Quando esse paciente vem das redes sociais, é um paciente que já me conhece. Ele já gosta, ele já me conhece. Ele diz, doutor, eu já lhe sigo há 1 ano, há 2 anos, eu já acompanho seu conteúdo. É tão gostoso porque quando esse paciente já me conhece, já sabe como eu trabalho, a nossa relação médico-paciente melhora muito. E a relação médico-paciente ela é extremamente importante para o paciente fazer o tratamento adequado. Porque eu posso ser o melhor de todos, se eu fosse o melhor de todos os cirurgiões que existissem no planeta e só soubesse a técnica e o paciente não confiasse em mim, não acreditasse, não tivesse junto comigo, de nada adiantaria. Então eu consegui também melhorar a minha relação médico-paciente com o meu paciente, isso também dá um impacto no resultado dele, porque ele está junto comigo. A gente não está na rede social para inventar coisa ou para prometer milagres, porque milagre não existe. Então, tudo que eu falo nas redes é a mesma coisa que eu falo ali na frente com ele. O teu caso vai ser esse tratamento, o resultado que a gente espera é esse. Eu não vou te entregar uma perna quando você tinha 15 anos, porque infelizmente eu não consigo. Se eu conseguisse, seria muito melhor para mim, porque a fila aqui estaria maior ainda. Mas eu não consigo. Mas a mesma coisa que eu falo com a paciente ali, eu falo nas redes sociais, faz parte do meu trabalho. E quando eu consegui entender isso, ficou muito mais fácil para mim, porque hoje eu não vou fazer publicidade nas redes. Eu vou fazer um marketing, que é muito maior do que isso. E para mim é só uma extensão de dentro do meu consultório mostrando nas redes, é só isso, apenas isso. E eu gostei do que tu comentou, essa parte da educação. É dentro do teu negócio esse viés da educação, de levar a informação, educar teu cliente, teu paciente, né? Então essa fica a dica, né? Eu digo assim, para todos os empreendedores, todas as pessoas que têm o seu negócio, como é importante isso, né, Fábio? Ter esse olhar de eu vou ensinar, eu vou ajudar, eu vou educar. Eu digo, a venda é uma consequência. É uma consequência desse trabalho que você faz de produzir conteúdo, né? De fazer essa parte, né? De realmente envolver o teu cliente, né? Sim, é uma tipo, construção. Estar junto. Uhum. E essa construção é muito legal. Eu sempre uso um exemplo bem prático, assim. Eu quero correr de Fórmula 1. Eu não vou pegar uma corrida de Fórmula 1 hoje. Então, as pessoas têm que ter calma e investir no projeto a longo prazo. Então, você vai indo pro kart, vai evoluindo até chegar no Fórmula 1. Mesma coisa na parte digital. Hoje você faz lives, tem o canal. Eu lembro quando começamos a relação há 8 anos atrás, com uma página na revista. Então, assim, é uma construção. Não é que você vai... Até no começo das lives, eu fiz acho que 1 ou 2 lives com você. E fizemos uma live lá, eu falei, mas passou só 20... Tinha 20 pessoas online, passou 150. E eu pensando, mas caramba, só que é uma construção. Foi indo. Hoje, quantas pessoas passam numa live? Quantas pessoas ficam simultaneamente, eu entro várias vezes nas quartas-feiras, então é uma construção. E é ter constância também. Os profissionais hoje, a gente fala de gerar conteúdo. A vantagem é essa, não é o marketing, a medicina, e sim você gerar conteúdo para as pessoas. Claro, o retorno vai vir com certeza, mas é uma construção aos poucos isso aí, né? Na verdade, tem um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo da John Deere. A John Deere, que é essa empresa de máquinas agrícolas, se eu não me engano, foi em 1900, vamos pensar aí que cerca de 100 anos atrás, eles fizeram uma revista da John Deere, onde eles ensinavam o produtor agrícola algumas técnicas agrícolas e tal. Eles ensinaram, eles educaram as pessoas no plantio, na colheita, enfim, tudo que é coisas que eu não entendo, né? O que aconteceu? As pessoas liam a matéria, entendiam sobre como produzir, e o que a John Deere tinha que eles precisavam? As máquinas.
Então, através da educação, do plantio, da colheita das pessoas, eles venderam as máquinas. Se eles tivessem só chegado e oferecido as máquinas, talvez eles não tinham vendido. Mas eles educaram as pessoas como funcionava e as pessoas tiveram algumas necessidades. Procuraram quem? Será que eles iam comprar a máquina de outra pessoa? Alguns sim, mas a grande maioria não, porque até existe a reciprocidade, né? Que ela está desde o nosso nascimento. Quando a gente ganha alguma coisa de alguém, a gente precisa retribuir. É assim quando alguém convida você para ir lá jantar na tua casa, convida você para jantar na casa dele, aí você, poxa, agora eu vou ter que fazer um jantar para ele para retribuir isso. A vida inteira é assim. Então, quando você educa as pessoas e elas aprenderam algo com você, como a John Deere fez, quando eles têm alguma necessidade que bate com o que você tem para oferecer, eles vão dizer, não, eu quero com aquela pessoa que me ajudou. Então, para mim, essa magia das redes, ela foi muito... Para mim, ela foi fantástica. Eu sou suspeito a falar porque, como empreendedor desde a adolescência, e como eu gosto disso e sei que se você quer ter sucesso na tua profissão, hoje é essencial você ter uma boa comunicação. Então, eu comecei a estudar mais sobre comunicação também para agregar no meu negócio. E o meu negócio é uma empresa. E a empresa tem vários setores, gestão de pessoas, tem gestão financeira, tem gestão de marketing e tem também o meu trabalho que eu preciso estar ali. Então, não é fácil, mas no mundo de hoje, se você não tiver mais habilidades, não adianta. E as habilidades comportamentais, elas são cada vez mais fundamentais. Por quê? Porque a máquina está vindo como um todo, mas tem coisas que a máquina não vai conseguir fazer. E essas habilidades comportamentais você precisa treinar. Antigamente não precisava tanto, hoje precisa muito. E talvez isso resume aí o que eu acho que a gente conversou. Muito importante você falar em outras habilidades, né? Porque eu sempre falo para os profissionais que eu atendo, não só médico, dentistas em geral. Medicina é um curso muito legal, fantástico, sem discussão. Só que tem, não digo uma falha, mas não tem uma cadeira que é uma cadeira de gestão, uma cadeira de marketing. Você vai para o mercado de trabalho para trabalhar, legal, bacana, vai para o hospital, trabalha muito, não imagino quantas noites, os plantões, tudo. Só que chega um momento de carreira, ó, eu quero fazer um consultório, quero ter minha clínica, enfim, o que você queira fazer. Só que muitas vezes você não está preparado para isso, porque não tinha na cadeira lá. E é legal, não é puxando a sardinha porque a gente está aqui, mas profissionais como você, outros também, que buscam isso aí, essa evolução. Peraí, eu tenho que comunicar melhor, eu consigo passar e tem que ter gestão de pessoas. Todo profissional, no mínimo uma secretária tem que ter. Mas você consegue fazer muito mais que só com uma secretária hoje. Então você consegue colocar pessoas. A tua equipe tem quantas pessoas hoje? Na verdade, hoje, assim, direto, né, que tem carteira assinada, hoje a gente tem 2, 4, a gente tem 5 pessoas hoje, né? E aí tem algumas freelancers, assim, que é o pessoal que me ajuda em cirurgia e tal. Mas com carteira assinada, hoje a gente tem 5. Distribuindo nos 2 consultórios, né? Mas é como você falou, a gente vai... Eu sempre gosto de criar coisas para trazer mais pessoas. A gente está sempre pensando em criar e mais gente vai vir, com certeza. Que eu gosto de trazer as pessoas tendo mais atribuições, mais coisas a fazer, né? Então, quando eu crio algo, eu trago uma pessoa que eu vou implementar algo a mais e isso também vai me gerar uma receita a mais e vai fazer eu também crescer. Assim foi nas redes sociais. Talvez eu não precisasse ter 4 secretárias como eu tenho hoje, mas essas secretárias, elas estão também atuando na produção de conteúdo, então elas me agregam muito, né? Me agregam muito. Muito legal essa parte de produzir conteúdo. A rede social é fantástica, sem discussão, o momento dela hoje é. Mas quando você tem um lastro, quando tem uma base para tudo. Porque sim, hoje rede social tem coisa muito boa, mas tem o Dr. Bumbum, tem esses caras que não tem conteúdo. E quando você tem um conteúdo, não só com a revista, mas um conteúdo dia a dia de consultório, mostra quem são, mostra outros profissionais, enfim, da cidade também, você mostra a estrutura que você tem. Isso é legal porque você mostra uma base. Não, peraí, tô na rede social, mas eu tenho essa base toda por trás aqui. Acho muito legal isso aí. E uma coisa importante que você falou aí, falando da questão da revista, né? Existe o marketing online e o marketing offline. A revista entra no marketing offline, que é um marketing que veio de muito tempo. E as pessoas me perguntam, Alex, e revista, rádio também vale a pena investir? Com certeza. Quanto mais você aparecer, é melhor, né? Isso é fato, não tem. E aí vai depender muito da localização que você estiver também. Por exemplo, eu tenho consultório em Maravilha, o marketing offline ele é muito efetivo lá. Rádio, revista, jornal, isso aí é bem importante. E já em Chapecó também é importante essa questão e o digital também vai atuar um pouco maior. Centros menores eu vou muito mais até para o offline e centros um pouco maiores, daí já o digital abrange mais ainda.
mais para uma questão local mesmo, tem mais proximidade, né? E muita pessoa do interior também, às vezes, vai mais no offline. Eu digo você entender o teu público. Aonde teu público está é onde você tem que estar. Exato. Né? A jornada do teu cliente. É isso aí. Agora a gente está querendo fazer um outro trabalho também, que a gente vai fazer um outro trabalho relacionando isso. Qual a diferença da tua localização geográfica para o teu investimento em marketing, para nós entender. Então, a gente vai fazer um estudo por trás disso para tentar entender, até para orientar melhor. Será que eu invisto nisso, invisto naquilo? O que é interessante é que a maioria dos colegas que eu conheço, eles não têm o pensamento, eu preciso ter uma parte da minha verba para investir no marketing do meu negócio. Uma grande parte sabe que precisa estudar na sua especialidade, que não tem jeito, precisa mesmo. Mas poucos entenderam que também precisa ter uma parte da tua empresa, que é o teu consultório, para investir na questão do marketing. Porque se é uma empresa, a empresa precisa ter um marketing bem feito. Então, precisa esse entendimento, né? No meu ponto de vista, obviamente. Concordo. É um conjunto, na verdade. Então, é uma empresa assim. Então, tem que ter o contador, tem que ter o jurídico, tem que ter o marketing, gestão. É uma empresa, realmente. É um profissional, um PF que vira uma PJ do dia para noite. Mas ele tem que ter todo esse lastro por trás, senão não... Só que tem um resultado muito bom quando você consegue organizar tudo isso. Não é fácil, né? Sim. Não é fácil, não tem receita. Eu sempre estou falando, não é fácil. As pessoas me dizem, tu tem facilidade para falar. Não é bem assim, é muito trabalho. Quem convive comigo sabe, nos bastidores, não é bem assim. Mas é necessário. Você precisa pensar nisso, porque as coisas mudaram e eu acredito que em breve as pessoas que não estão conseguindo se comunicar bem no mundo digital, elas têm uma tendência muito grande a declinar, porque vai ter muita gente no mercado. Tendo muita gente no mercado, muita gente vai se comunicar bem e se comunicando bem vai chamar a atenção das pessoas, porque eles estão em contato com elas e vai trazer e vai roubar dos outros. A questão de ser bom tecnicamente ou não, aí é outro papo. Se ele vai conseguir manter os pacientes dele ou não, é outra conversa. Mas aí eu digo, tá, tem muita gente ruim no mercado, eu sei em todas as áreas tem, mas também vai ter muita gente boa que também se comunica bem. E aí você está concorrendo. Se você é bom tecnicamente, você está concorrendo com aquele que é bom tecnicamente e também se comunica bem. Então, se você é bom tecnicamente, se você estuda, o que custa você também treinar um pouquinho essa parte de se comunicar melhor? Não custa. E é questão de sobrevivência. Alguma pessoa que já está no final de carreira, já tem uma carteira no consultório, tá tudo certo, com certeza essa pessoa está mais cômodo para ela e está tudo certo. Agora, uma pessoa que tem a visão de trabalhar pelo menos 10 anos ainda, eu diria, olha, começa a prestar atenção, porque em breve você vai ter dificuldade. Isso é uma visão minha, tá? Não existe nada aí científico, vamos dizer, mas a minha visão realmente é nesse sentido. Talvez por isso que eu entrei tão forte nas redes, porque eu entendo o meu negócio e eu ainda quero estar mais de 10 anos trabalhando. E eu concordo com isso, e pegando esse gancho aí, Alex, falando dessa questão, eu sempre falo aos profissionais, você é o melhor? Ótimo, parabéns. As pessoas sabem que você é o melhor, como você se comunica. E não só por ser o melhor, e sim por ser um profissional que é renomado, tem capacitação, faz curso fora do Brasil, no Brasil, enfim, se capacita para isso aí. Quando você fala em números, aí nós temos com a revista e com outras redes sociais também, tem acesso a números. Então, são 32 mil médicos que se formam no Brasil por ano, e agora em 2024 vai começar a entrar 6 mil médicos do Paraguai para cá, que a medicina lá é um curso até com investimento menor, vão fazer o revalide e vão passar, alguns, não todos, mas assim vão passar, então vai crescer. E eles calculam que o Brasil vai crescer em média 0,5% de habitante por ano. E a parte da medicina vai crescer 5% em quantidade de profissionais. Então, daqui a pouco, daqui 1 ano, 2, não, mas daqui 5, 10 anos vai dar esse reflexo de concorrência, né? Hoje a gente é 570 mil médicos. Em 2035, esse é trabalho feito pela USP e também pelo Conselho Federal de Medicina. Eles mostram que em 2035 seremos 1 milhão de médicos. Quer dizer, daqui a 10 anos, né? Quer dizer, dobrou, né? Mais de 1 milhão de médicos. Isto sem política de governo, sem entrar nada de mais curso, sem nada. Se não fizessem nada, parassem hoje com essa progressão, vai ter mais de 1 milhão. Com as políticas que estão aí hoje, com certeza vai ter mais disso. Quantos vão ser bons, quantos não vão ser bons? Isso é outro papo. Mas que vai ter muito mais gente, vai ter.
concorrência Não vai dobrar cair. o Brasil em população, vai dobrar a Não. quantia de profissionais, a população vai crescer, colocar 10%, porque cada vez menos filhos, as famílias. Então, colocar Exato. 10% no máximo para aquela população e vai crescer 100% Isso, profissionais. exatamente. Essa é a conta. Essa é a conta. Perfeito. Então fica a dica aí pro pessoal, né? Começar a olhar para isso. Realmente olhar o teu negócio como uma empresa, né? E como tu comentou, olhar para esse lado do marketing, esse lado do digital, esse lado da produção de vídeo, de você educar. É educação também, né? Isso que é, eu digo, a essência de tudo isso, produção de conteúdo, é para você, é educação, né? Eu sempre também gosto de dizer isso. Tem que parar de pensar que você está nas redes ou para se exibir, ou para querer mais paciente, ou para não sei o quê. Não, não faz isso. Faz como extensão do teu trabalho, entrega a educação, educa as pessoas sobre saúde, que o resultado virá, eu não tenho dúvida disso. E além de outras coisas, por exemplo, hoje o meu canal do YouTube já é monetizado, então hoje eu já tenho um outro negócio que eu nem sonhava que ia ter. Hoje eu tenho uma mentoria mensal com a equipe do YouTube que entra em contato comigo, tipo o pessoal de Portugal lá que vem falar com a gente, toda uma vez por mês a gente tem uma reunião direta com eles, daí a gente vai conhecendo estratégia do YouTube, como que está o conteúdo, então a gente vai começando a ter outros negócios que lá atrás eu nem sonhava. Então hoje o meu YouTube já me monetiza e eu já penso, esse aí vai ser uma aposentadoria lá no futuro, o meu ganho do YouTube. Aí vai outros negócios, outras coisas que vão surgindo. Por quê? Porque lá atrás, 2020, eu comecei quando eu vi, bem no momento da pandemia, eu vi, as coisas estão mudando muito rapidamente. Eu preciso ligar o alerta. E a gente não tem tempo. Na época da pandemia eu tinha tempo, porque meu consultório estava vazio há uns meses, né? Então a gente ia fazer algum plantão, alguma coisa, né, para ajudar na pandemia. Mas o consultório realmente, o paciente eletivo estava muito menos. E aí eu tinha tempo. E daí nesse momento de tempo a gente para, respira, pensa um pouco. Eu disse, tem que haver alguma mudança, né? E a gente, tudo que é ruim tem alguma coisa boa por trás, né? E aí eu consegui nesse momento ter uma virada de chave e entender, peraí, vamos começar a ser diferente. E graças a Deus, hoje sou muito feliz com as minhas redes, tenho muito que aprender todo dia, mas a gente está num crescimento bem bom, graças a Deus. Eu acho que nós vamos ter que marcar outro podcast, né, pra gente falar mais sobre esse assunto, né? Mas a gente já tá indo pros finalmente, né? Que mensagem tu daria para quem tá nos assistindo? Tanto o paciente quanto também o profissional? Vamos pensar assim também nesses dois. Bom, o que eu acho que para os pacientes é entender que a nossa expectativa de vida melhorou muito nos últimos anos e tende a melhorar no futuro. Então, é entender que é muito importante você cuidar da sua saúde, seu principal bem é a tua saúde, e quanto mais cedo você começar a cuidar dela, melhor. E para os médicos profissionais da saúde, é dizer que na questão do digital, que acaba eu sendo referência na questão do digital por ter umas redes fortes, dizer que precisa ter esse olhar um pouco menos crítico sobre isso, entender que isso é uma extensão do teu negócio, que isso realmente é um negócio, que não é sobre ir fazer dancinha nas redes sociais, pode procurar nas minhas, se achar alguma dancinha você me manda e me cobra, não é sobre isso, é sobre educar as pessoas, é sobre fazer um trabalho claro e transparente, porque eu digo às vezes os pacientes, às vezes as pessoas dizem, mas eu tenho um receio de ir para as redes sociais, cara, é só o que você faz ali, faz nas redes também, porque é isso, e não pode ser pessoas diferentes, tem que ser a mesma pessoa. A autenticidade é simplesmente o principal, você tem que ser a mesma pessoa. Tá tudo certo, só faz isso. Mostra o que você mostra para poucas pessoas, para mais pessoas, só isso. Mas precisa essa transformação. Então a dica que eu quero dar para os colegas pense dessa forma, pensa como empresa, pensa que isso é uma extensão do teu negócio e começa a fazer do teu jeito. E aí, pede para as pessoas que entendem um pouco mais para te ajudarem. E aí a gente vai para frente. É isso aí. A palavra-chave é bem essa, na minha opinião também, pegando esse gancho aí. É clichê, mas é muito real isso aí. Comece. Então você não vai começar já com tudo. Não, comece aos poucos, mas comece. Que depois o processo vai levando à perfeição.
Ainda bem que eu comecei lá atrás. E eu diria isso, comece e tenha a consistência, porque só ali tu vai conseguir ter o resultado. Eu vejo hoje também muitos clientes nossos, eles têm uma ideia, têm projetos, eu brinco, eu me apaixono com os projetos dos clientes, porque tu vê que aquilo, sabe, é fantástico, só que eles dão aquele start e às vezes eles param, às vezes eles desistem. Na primeira dificuldade eles desistem, não tive aquele resultado, né, que eu esperava. Então é isso, é começar, ter a consistência e tu vai melhorando, tu vai evoluindo, porque depois o resultado vem, né? Com certeza, o difícil é começar. Sim. Daí depois que você começou, você tem que realmente ter essa constância, e aí o treinamento da equipe vai ser fundamental para isso. E aí você tendo a constância, aí tá tudo certo. Fazer parte da vida do teu negócio, da vida do teu consultório. Isso é muito importante. O marketing, as minhas redes sociais fazem parte da minha empresa chamada consultório. Então, a minha empresa funciona com eu atendendo, entregando meus procedimentos, meus tratamentos e também entregando conteúdo porque faz parte da minha empresa. E o meu colaborador, ele está envolvido em tudo isso porque ele também faz parte da empresa e a empresa, o trabalho não é apenas da minha secretária atender telefone e marcar consulta, não. Ela tem várias outras funções dentro da empresa. Cada um tem algum detalhe mais que soma um pouquinho mais, cada um tem a sua personalidade, mas todos entendem, nós fizemos parte de uma empresa e dentro dessa empresa tem a questão do marketing e eles precisam se envolver. Seja se envolvendo, contratando uma empresa externa e ajudando essa empresa com conteúdo, ou eles fazendo tudo. Aí vai depender de cada empresa como que vai decidir fazer. Perfeito. E o arroba, né, para o pessoal encontrar você. Bom, então o pessoal que quer me encontrar tá aí na tela, né? Acho que tá aparecendo para todos aí, né? Então pode ir pelo meu Instagram, Dr. Alex Dornelles, e também pelo canal do YouTube Circulação e Saúde, Dr. Alex Dornelles, procura lá que tem muito conteúdo, e também tem o site, né, que é Dr. Alex Dornelles, se procurar der um Google lá vai achar. Lá vai ter bastante conteúdo, o conteúdo do Instagram ele é um pouco mais do dia a dia, o conteúdo do YouTube é um conteúdo um pouco mais denso, geralmente alguns assuntos que eu aprofundo um pouco mais, e esse conteúdo todo é realmente para os pacientes, para que eles entendam como funcionam as doenças, entendam quais os tratamentos existem e, principalmente, cuidem da sua saúde. Sempre. Perfeito. E o teu arroba, Fábio? Nossa, tem as matérias, inclusive, não só do Alex, mas vários profissionais de saúde lá. O Alex, inclusive, é um case nosso, tem mais de 30 matérias na revista. Então, é produção de conteúdo. Como eu falei, é tudo uma construção. Então, tudo tá lá no nosso arroba, revista Saúde Concept. Pode clicar lá, tem nosso site também, saudeconcept.com.br, vai ter todo esse conteúdo lá muito relevante para a saúde. Se você também que está nos assistindo quer vir aqui contar a tua história, falar do teu negócio, siga @GrupoCloser, né? Também chama nós para... Eu sempre digo assim, e outra coisa, compartilhe esse podcast. Faz parte também, eu digo, a corrente do bem, da gente levar conhecimento, levar informação, ainda mais quando um conteúdo é tão inspirador, assim, que, né, eu digo assim, mostra realmente as pessoas que fazem acontecer. É a história de pessoas que fazem acontecer, né? Então, compartilhe esse conteúdo, esse podcast. Isso aí. Quero agradecer os dois aí pelo convite, muito obrigado. Gostei muito de fazer podcast, é o meu segundo podcast, você vê que eu produzo um monte de conteúdo, é o meu segundo podcast, porque eu só vou ao podcast se eu sou convidado, senão eu não faço, porque o resto tudo eu faço em casa. Mas eu não vou por isso, por uma questão minha, mas eu acho que as pessoas precisam ir mais, fazer essa conversa aqui com o pessoal do podcast, publicar mais nas redes sociais, fazer revista, rádio, televisão, enfim, o que você tiver, mas você precisa se mexer e fazer algo mais. Obrigado mesmo, eu saí muito feliz aqui dessa Nós também, muito bom. Hoje. Eu gosto, pode me convidar mais vezes que eu venho. Com e certeza. É isso aí. Com certeza, vai ter o segundo podcast, né? Ai, legal. Então, muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Abraço. Até mais. Bem-vindo a mais um episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer.